nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Tal é a lei. Com esta frase de Allan Kardec, estamos de novo aqui com vocês para estudar o Espiritismo. Conosco, Ricardo. Tudo bem, Ricardo? Olá, amigos. Olá, Rubens. Tudo bem? Joia! E a gente hoje vai dar continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos a partir da questão de número 25. Nessa questão de O Livro dos Espíritos, a questão de número 25, nós vamos observar Allan Kardec que está falando, perguntando, questionando os espíritos maiores justamente sobre a questão do espírito. E ele pergunta assim, olha, na questão de número 25, o espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som o é do ar? Então aí os espíritos, diante dessa pergunta que Allan Kardec faz, respondem o seguinte, olha, são distintos uns do outro, mas a união de espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Então olha só como quando a gente fala que a doutrina espírita, ela não é só uma religião ou só uma filosofia, ela é também uma ciência. Aí, Ricardo? E Kardec, nesse aspecto aí, ele sempre procurou diminuir as dúvidas que nós temos, né? Até hoje existe muita dúvida em relação ao limite entre a matéria, né, e o espírito. E os espíritos aqui procuram nos esclarecer, né? Que a matéria existe, mas existe também um ser independente, que é o espírito. E em relação à resposta, fica claro o seguinte, o que é o corpo sem o espírito, né? É a matéria inerte. Quando o espírito deixa o corpo no processo de desencarne, logo a seguir o corpo se desintegra. Então é necessário o espírito estar na matéria para que a matéria... É verdade. Nessa questão de número 25, Allan Kardec ainda explora um pouco mais os espíritos, porque ele abre um item número A e pergunta então, olha, essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? E aí há um esclarecimento, olha, entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. Aí os amigos espirituais então responderam para Allan Kardec o seguinte, olha, é necessária a vós outros porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto não são apropriadas os vossos sentidos. Então nossos sentidos não conseguem captar, né? De forma mais constante os espíritos. A gente sabe que temos pessoas que são médiuns e dentro dessa mediunidade tem evidência, conseguem enxergar, mas de forma geral não. A capacidade de enxergar os espíritos está para nós, por exemplo, nós podemos citar como exemplo a capacidade de ouvir sons, né? Nós humanos temos uma capacidade de ouvir sons numa determinada frequência, assim como ver as cores das luzes, né? Existem sons e manifestações da luz que nós não conseguimos registrar, embora outros equipamentos ou outros animais consigam perceber a luz e o som em outras frequências que nós encarnados não registramos, né? A gente já viu, até existe assim, por exemplo, com relação a essa questão de captar ou não o som, às vezes já viu essas pessoas que são proprietárias de animais, às vezes com um assobio, um apitozinho, que eles apitam, a gente não escuta nada, mas os animaizinhos escutam longe. Claro que sim. Então tem muito a ver com isso que o Ricardo falou. Ô Rubens, nessa questão aqui também existe uma colocação interessante, que é em relação ao espírito, né? Quando ele coloca que ele está se referindo ao espírito enquanto princípio inteligente, sim, e não espírito já na fase em que nós nos encontramos hoje, que é o espírito em condição de ter um corpo e poder movimentar uma personalidade, né? Então o espírito antes da fase em que nós estamos hoje, que é a fase, né, do homem, o espírito está estagiando lá como princípio inteligente. Então ele está perguntando se esse princípio inteligente é independente da matéria ou não, né? E aí que os espíritos respondem, olha, os seus sentidos não estão apropriados para registrar o princípio inteligente nessa fase, e mesmo nós, né, espíritos desencarnados, nós, humanos encarnados, temos dificuldade de registrar ainda a presença de espíritos na sua natureza, né, desencarnados. É verdade. Bom, questão de número 26 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec então continua perguntando, olha, poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito?
Pode-se, é fora de dúvida, pelo pensamento, dizem os nossos amigos espirituais. Né? Então, quer dizer, pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Então, pode-se e é fora de dúvida pelo pensamento. Porque, acima de tudo, nós somos seres que pensam, que pensamos. Então, é um princípio inteligente. E nós fazemos parte desse princípio inteligente. Mesmo quando nós não temos a matéria orgânica na forma como nós conhecemos o corpo de carne, a nossa matéria, nós, quando não temos essa matéria bruta, nós temos a matéria mais sutil, na forma em que envolve o espírito, que é o perispírito. E da qual, como nós comentávamos na questão anterior, a nossa capacidade material não consegue captar. E o Kardec, a gente vai ver na próxima pergunta, meus amigos, que Kardec vai mais fundo nessa questão. É porque os espíritos colocam, né, que nós podemos conceber o espírito dissociado da matéria pelo pensamento, né? Nós conseguimos imaginar isso, nós conseguimos entender que isso possa existir, né? Mas aí Kardec vai mais fundo, aí Rubens pega a próxima questão. Bom, na questão de número 27 ele pergunta, então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Então, quer dizer, Allan Kardec, chegando à conclusão, a essa conclusão, questionou os espíritos. Então, gerais no universo. Um que é a matéria e o outro que é o espírito. Aí os amigos espirituais respondem, olha, sim. E acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a trindade universal. Mas o elemento material se tem que juntar ao fluido universal, que desempenha o papel de intermediário sobre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo com o elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria, o que está colocado entre o espírito e a matéria é fluido. Como a matéria é matéria e suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, o primitivo ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade. E aí, meu amigo? Então, aí Kardec pergunta se nós podemos conceber o espírito e a matéria dissociados um do outro, será que então que tudo que existe é espírito e matéria? Bom, aí os espíritos dizem, não vamos esquecer de Deus, que é o criador de tudo. Então tem um terceiro elemento, exatamente. Né? E aí eles colocam, mas como é que o espírito atua sobre a matéria que é grosseira? Tem que existir um elemento que permita ao espírito atuar sobre a matéria densa. Esse elemento é o fluido universal, que preenche todo o espaço que existe entre nós e que através do fluido universal é que o nosso ser, né, o espírito, que já foi lá princípio inteligente, o espírito consegue atuar, né? Eu, espírito, consigo atuar sobre esse corpo através do fluido universal em que eu imprimo a vontade que a minha inteligência espiritual consegue imprimir no fluido universal e isso aí chega ao corpo e então eu consigo movimentar o meu corpo. Então existe um outro elemento que é a matéria, mas num estado diferenciado. Ela está entre espírito e matéria. E que com o tempo a ciência vai chegar à possibilidade de desvendar essas situações. Bom, nós vamos parar por aqui. Daqui a pouquinho, no próximo programa, você vai clicar embaixo a continuidade desse estudo da questão de número 27.